Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está abaixo e ative o sino. Se chegar no final desse vídeo e você por acaso não tiver gostado, pode tirar sua inscrição e ir embora que não tem problema nenhum. Mas eu creio que quando terminar esse vídeo você vai ter gostado tanto que você vai manter sua inscrição e ainda vai assistir outros vídeos aqui do canal. Se você é uma pessoa que assiste meus vídeos frequentemente, eu peço que desde já você deixe o teu gostei e comente alguma coisa para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e atrair um público maior para ele. Porque assim, atraindo um público maior, atraímos novos inscritos e conseguiremos bater a meta de 50 mil inscritos. Quando essa meta for batida, eu vou fazer para vocês vídeos de segunda a sexta-feira. Vai ser uma semana especial aqui para vocês. Assim como eu fiz com os 10 mil, vou fazer novamente. É bastante cansativo. É bastante complicado, mas vai valer muito a pena. Então eu conto com cada um de vocês, eu conto com todos vocês para atingir essa meta. Peço desde já que me sigam em minhas redes sociais, pois lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo sempre de qualidade. Dito isso, vamos ao caso. Como jovem, eu creio que eu possa falar por muitos de nós. É difícil na nossa idade não imaginar que podemos conquistar tudo, que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade e todos os nossos desejos são possíveis. E esses pensamentos, eles não eram diferentes para a jovem Bunny Huffman, uma inteligente e trabalhadora professora de 20 anos que dava aula para crianças do ensino fundamental na Buckeye School em Old Appleton, no Missouri. Enquanto ela trabalhava como professora, ela morava junto com a mãe Lily Huffman e o meio-irmão Bobby Thiel. Eles moravam em uma casa de 3 cômodos e a Bonnie gastava quase todo o salário dela ajudando a pagar as contas da casa. Mas logo ela começaria em outro trabalho que daria muito mais dinheiro para ela. Ela ia trabalhar na Missouri Utilities Company. Assim, ela teria uma renda muito melhor. A Bonnie também tinha planos de se casar com seu namorado Doug Hiett. Eles já namoravam há 4 anos e, embora eles não fossem noivos ainda, eles já estavam se preparando para o casório. Bom, como acontece em muitos relacionamentos, a Bonnie e o Doug eles também tinham problemas. A maioria era porque o Doug ele era muito ausente. Essa ausência dele era devido ao fato dele servir o exército dos Estados Unidos. E ele acabou sendo enviado para a Coreia e só retornou no verão de 1954. Não ficou esclarecido o que aconteceu durante esse tempo que o Doug passou na Coreia ou o que aconteceu quando ele voltou, mas repentinamente, no dia 3 de julho de 1954, ele acabou o relacionamento com a Bonnie sem dar nenhuma explicação, ele só terminou. E isso deixou ela devastada. Com esse rompimento repentino e as emoções à flor da pele, a Bonnie não sabia o que fazer naquele momento, então ela ligou para a amiga dela, Mary, e elas combinaram de ir até o teatro da Broadway que ficava em Delta, no Missouri. Elas iam até lá para clarear a mente, para que assim ela não pensasse no fim do seu relacionamento. A Mary concordou em ir junto com a amiga, mas como ela era casada, ela levou o marido dela também. Então a Mary chamou o marido dela, Kramer Bass, para ir junto. E os dois conseguiram manter a Bonnie distraída e alegre por muitas horas. Eles assistiram um filme e assim que o filme acabou, a Bonnie achou que seria engraçado ir para um bar que ficava ali nas proximidades e olhar as pessoas caindo de bêbado no estacionamento enquanto eles tomavam um drink. Mary Bass e Kramer, eles acharam muito estranha essa proposta da Bonnie, porque ela sempre se recusou a entrar em bares e principalmente naquele bar que ela estava querendo ir, porque ele tinha uma fama muito ruim. Eles chegaram a desconfiar que o verdadeiro motivo pelo qual ela queria ir até esse bar era para ver se encontrava o Doug por lá, mas eles não tiveram coragem de perguntar isso para ela. Em vez disso, eles recusaram a oferta e recomendaram que ela fosse para casa descansar. Então os três foram caminhando juntos e acabaram depois de um tempo se separando. Mary e Kramer acreditavam que a Bonnie ela iria para casa,
Porém, eles viram que ela entrou no carro dela, que era um Ford 1938 cinza, e ao invés de ir para casa, ela seguiu em uma rota diferente. O que Mary não sabia nesse momento é que essa seria a última vez que ela viria a amiga com vida. Ninguém sabe se ela voltou para aquele bar ou o que aconteceu durante o trajeto, mas o que ficou bem claro durante as investigações é que ela foi vista voltando para casa pela rodovia N, mas ela nunca chegou em casa. Como a Bonnie não chegou em casa, no dia seguinte, a mãe e o irmão dela ficaram muito preocupados. O Bob então resolveu fazer uma viagem até Delta, no Missouri, para ver se encontrava a irmã por lá. E no meio do caminho ele encontrou o carro da irmã abandonado. O carro estava estacionado no meio da estrada. A princípio ele pensou que o carro tinha dado defeito e ela estava ali nas proximidades, mas ao checar o carro ele viu que estava tudo funcionando perfeitamente, então ele pegou o carro e tirou do meio da estrada. Depois de tirar o carro do meio da estrada, o Bob ele procurou um pouco, mas não encontrou a irmã, então ele voltou para casa e resolveu ligar para Mary para saber se a irmã estava com ela, se tinha acontecido alguma coisa, que ela tinha deixado o carro lá e pedido a ajuda da Mary. Mas a Mary também não sabia de nada, então eles ligaram para o Doug para ver se o Doug sabia de alguma coisa. E como a Mary ele também não sabia de nada. E foi nesse momento que eles acionaram a polícia. Quando a polícia chegou até o carro da Bonnie, a chave ainda estava na ignição, mas a bolsa, o colar e os óculos dela não estavam lá. Havia também uma arma de brinquedo próximo ao carro dela e uma revista VFW. Porém, eles não localizaram nenhum vestígio de onde a Bonnie poderia ter ido. Na manhã do dia 5 de julho de 1954, um casal que estava indo para Allenville, no Missouri, eles começaram a sentir um forte cheiro na estrada. Eles resolveram seguir aquele odor e chegaram até o corpo da Bonnie Huffman. Ele estava dentro de um bueiro próximo a uma escola. O corpo dela estava a aproximadamente 3 quilômetros de distância do local onde o carro dela foi encontrado. Quando o casal descobriu o corpo da Bonnie, eles acionaram a polícia e a investigação ela foi rapidamente iniciada. Descobriu-se que a Bonnie teve escoriações no joelho, mandíbula deslocada e pescoço quebrado. A camisa dela estava parcialmente rasgada e ela estava sem calcinha. A polícia acreditava que a Bonnie tinha sido violentada, mas devido às grandes temperaturas no local e à falta de tecnologia na época, mesmo após a necrópsia, eles não conseguiram chegar a uma conclusão. A teoria que a polícia criou foi a seguinte: o assassino ou os assassinos da Bonnie fizeram ela estacionar o veículo e posteriormente eles usaram a arma de brinquedo para forçá-la a obedecer e sair do carro. Uma luta pode ter acontecido e Bonnie foi forçada a entrar no veículo dos agressores. Ela pode ter conseguido pular enquanto eles dirigiam e quando ela fez isso, ela ficou gravemente ferida. Então, o homem ou os homens abusaram dela, mataram e descartaram o corpo. Assim que a notícia da morte da Bonnie saiu, a comunidade começou a ficar muito assustada. Eles ficaram com muito medo porque eles não conseguiam entender como que um crime tão cruel tinha acontecido em uma cidade tão tranquila. A polícia da época estava fazendo o máximo que podia, o que acabava nem sendo tanta coisa assim. Eles entrevistaram centenas de pessoas e fizeram muitos testes de polígrafo, mas isso era tudo que eles podiam fazer e eles acabaram não encontrando nada. Hoje em dia seria muito mais fácil identificar as coisas, identificar tudo ali no corpo dela, né? Com a necrópsia avançada do jeito que está, eles conseguiriam identificar se ela foi violentada ou não, conseguiriam coletar DNA, mas nessa época não tinha tanta tecnologia assim, então a necrópsia ela acabou não servindo para muita coisa e os policiais eles não tinham também muita coisa para investigar. A maior pista que eles tinham era aquela revista VFW que foi encontrada próximo ao carro da Bonnie. Eles conseguiram rastrear quem era o assinante da revista. Então eles foram atrás desse homem. Segundo esse assinante da revista, que não teve o nome revelado, ele estava lá nas proximidades do local onde o corpo da Bonnie foi encontrado. Ele estava junto com o sobrinho que morava com ele, mas eles nunca viram a Bonnie. Eles foram lá para passar um fim de semana com os parentes e devido a alguns imprevistos, eles tiveram que voltar para casa mais cedo. Eles moravam em St. Louis, no Missouri.
Investigando um pouco mais o sobrinho desse assinante da revista, os policiais descobriram que ele já tinha sido preso por agressão sexual. Então, como eles desconfiavam que a Bonnie tinha sido violentada, ele já tinha sido preso por agressão sexual, ele virou uma pessoa de muito interesse da polícia. Com isso, os dois foram detidos, o tio e o sobrinho. O tio, que era o assinante da revista, ele aceitou passar por um teste de polígrafo e o teste dele foi tranquilo, não teve nenhum problema. Já o sobrinho dele se recusou inicialmente, mas depois aceitou fazer o teste de polígrafo e também passou. Para justificar a revista estar onde ela estava, né, já que a revista era dele, ele disse que ao passar pela região ele jogou ela fora, mas ele nunca viu a Bonnie na vida. E com isso os policiais acabaram descartando os dois. O ex-namorado da Bonnie, o Doug, ele também foi levado para interrogatório e ele colaborou totalmente com a polícia. Ele dizia que ele estava muito triste e se sentindo muito culpado por tudo que aconteceu com ela. Ele dizia o seguinte: se eu não tivesse terminado com ela, nada disso teria acontecido. Ele também revelou que ele queria acertar tudo com a Bonnie porque ele estava arrependido de ter acabado o relacionamento de uma forma tão repentina, mas ele não teve tempo para isso. Após muita investigação e um forte álibi para o paradeiro do Doug quando o crime aconteceu, ele também foi descartado. Com a falta de pistas ou suspeitos, o caso da Bonnie acabou esfriando e foi arquivado. Um ano depois do acontecimento, uma cruz de madeira foi colocada misteriosamente no local onde a Bonnie morreu e depois outra pessoa que também nunca foi identificada removeu a cruz por motivos que nunca foram revelados. Então, da mesma forma que a cruz apareceu, ela desapareceu. No ano de 1964, 10 anos após o caso da Bonnie, uma revista policial acabou cobrindo o caso, fazendo um artigo, e isso gerou um grande clamor nacional, um grande clamor por justiça. O autor do artigo, ele ilustrou todos os traços da Bonnie e disse que ela seria uma mulher que chamaria a atenção de qualquer homem, principalmente um psicopata. Esse artigo sensacionalista, ele trouxe a necessidade de uma nova investigação. Ele trouxe à tona o caso e fez com que o caso voltasse a ser importante, que tivesse relevância. Como resultado disso, mais pistas e novos suspeitos foram revelados. Então a investigação, que estava fria e arquivada, voltou com tudo. Infelizmente, todo esse fogo era fogo de palha e mesmo com os novos suspeitos e novas pistas, a polícia não conseguiu chegar em nada e novamente o caso da Bonnie foi arquivado. Quando ninguém mais esperava nada desse caso, no ano de 2004, uma pista muito quente apareceu. Uma carta anônima foi entregue na delegacia. Essa carta ela foi enviada da Flórida e ela não tinha um remetente. O conteúdo dessa carta era um resumo detalhado de tudo que teria acontecido na noite do assassinato da Bonnie. Segundo o autor da carta, ele estava voltando para casa após uma longa noite de bebedeira com os amigos. Ele se deparou com um veículo parado no meio da estrada. Ele acreditou que o motorista precisava de ajuda, então saiu do carro, mas logo percebeu que não havia ninguém. Durante alguns segundos, ele disse ter avistado dois homens jogando um corpo numa vala. Essa testemunha afirmou que ouviu uma voz feminina gritando por socorro, no fundo de um bueiro. Os dois homens perceberam sua presença e imediatamente o perseguiram. Ele rapidamente voltou para dentro de seu veículo e os dois homens tentaram entrar no carro para ir atrás deles. Eles pegaram o carro e conseguiram trancá-lo mais na frente. A testemunha disse que conseguiu escapar e continuou seu caminho com medo de estar sendo seguido. E depois disso, ele nunca mais falou do assunto para ninguém, até aquele momento em que ele escreveu a carta. Além disso, o autor da carta disse que nunca tinha revelado nada antes porque ele tinha medo de sofrer alguma retaliação por se tratar de uma cidade muito pequena e eles poderem considerar que ele não tentou fazer nada para ajudar a Bonnie. Ele também desenhou um mapa à mão de onde o corpo da Bonnie foi encontrado, juntamente com representações precisas das estradas e onde algumas lojas e o departamento de polícia estavam localizados na época. A polícia considerou que essa carta era a pista mais importante que eles conseguiram em todos esses anos. Porém, o autor da carta ele não se identificou e ele nunca mais entrou em contato. Então, eles não conseguiram nada com isso. Já se passaram mais de 70 anos desde que tudo isso aconteceu.
E provavelmente quem cometeu isso com a Bonnie nem está mais vivo, assim como os familiares dela. A evidência física que foi coletada não existe mais, embora ainda exista uma impressão digital que ficou no retrovisor da Bonnie. Sem muita coisa para trabalhar, é muito improvável que o caso da Bonnie seja resolvido algum dia. E quanto mais o tempo passa, mais difícil isso fica. O ex-namorado da Bonnie, o Doug Riet, ele nunca foi capaz de se perdoar. Ele carregou essa culpa durante toda a vida. Porém, ele conseguiu se casar com uma linda mulher e teve 2 lindas filhas. Em março de 2009, quando ele tinha 76 anos, ele faleceu. Os familiares da Bonnie, que ainda estão vivos, eles tentam manter o caso dela sempre nos holofotes. Eles têm a esperança de que alguma coisa apareça e que com o avanço interminável da tecnologia, o caso da Bonnie seja algum dia resolvido. Mesmo que os criminosos não estejam mais vivos e eles não paguem, tudo o que eles querem é saber quem fez isso e por que a pessoa fez isso, para que eles possam ter um pouco de paz. Até os dias de hoje, a pequena cidade de Delta, no Missouri, homenageia a Bonnie Huffman. Mesmo que o caso dela nunca seja solucionado, ela nunca será esquecida por todas as pessoas que têm ela guardada em seu coração. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O roteiro desse vídeo foi enviado para mim pelo Daniel do canal Paralelo Metafórico, então dá uma passada lá no canal dele que vai valer muito a pena. Peço que me sigam em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Peço que, se você assistiu até aqui, se inscreva aí no canal, que você provavelmente gostou. Peço também que veja outros vídeos do canal, porque isso ajuda demais, já que alguns são monetizados, pode ser que você me ajude aí financeiramente. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau!